Educação à distância, mudando realidades. Olá, boa tarde, boa noite, né? Em alguns lugares aí do nosso Brasil e dos nossos estados que estamos juntos nesse curso maravilhoso que é o da Escola de Conselhos, né? E para começar assim bem legal, eu quero mandar um abraço bem grandão, né? Para os nossos colegas conselheiros tutelares que saíram dos seus municípios, que vieram até os polos com sede de aprender, né? Os nossos colegas aí aqui do estado de Rondônia, do Acre, do Amapá, do Amazonas, de Roraima, Tocantins, Amapá, Maranhão e Mato Grosso. Bom, já feito a saudação, e aí, vocês conseguiram almoçar, legal? Conseguiram fazer as tarefinhas que nós mandamos? Porque a gente, assim, nós somos bem legais, né? Eu e o professor Humberto, a gente já deixou uma tarefinha bem de cara para vocês. Nós temos um WhatsApp, né? E a gente precisa que vocês encaminhem, os tutores das salas, por favor, né? Dos polos, encaminha para a gente duas questões, né? Do que foi falado na minha aula. O que vocês pensam e entendem sobre direitos humanos? O que seria isso na sua visão, né? Então, mande pra gente, que aí no professor Humberto está conosco e a gente vai estar aqui interagindo e conversando. Qualquer dúvida também que vocês tiverem, pode estar falando com o tutor na sala, que ele vai estar encaminhando pra gente. Nós vamos estar aí conversando esses minutos, né, nesse momento bem legal e bem maravilhoso. Eu queria só falar um oi para o nosso professor Humberto, né? Que está aqui hoje conosco, né? Ó, gente, assim, não foi combinado, tá? Nós estamos bem parecidos, né? De cor. Nós estamos com uma cartela de cor bem legal, não foi combinado, mas isso é para a gente entender a dinâmica da Escola de Conselhos e como que os nossos pensamentos estão bem sintonizados. Assim que chegar, professor, você me avisa, claro. Tá bom? Então, nós vamos falar novamente com relação ao objetivo dessa nossa primeira aula, que é proporcionar aos conselheiros de direito e tutelares uma base fundamentada para suas atividades diárias, seja na aplicação das medidas de proteção, seja no fomento de políticas públicas infanto-juvenis, garantindo a indivisibilidade e a individualidade dos direitos da criança e do adolescente. Partindo daí, nós precisamos entender o que são direitos humanos, né? Eu acredito que você fez aí na sua sala junto com o grupo, né? Um grupo só de conselhos tutelares ou só com o conselho de direito ou um grupo bem mesclado, né? E nós temos também os colegas, uns técnicos dos CRAS e dos CREAS também, professor, que está juntamente conosco, né? Participando dessa formação que é de extrema importância. Mas o que de fato, alguém já pensou nisso? O que é os direitos humanos? A gente fala tanto nisso, mas como que eu posso entender isso? Né? Já falamos mais cedo que os direitos humanos não vai cuidar de bandido. Por favor, conselheiros tutelares, os profissionais da área do direito da criança e adolescente, precisa tirar essa mistificação, se despir desse pensamento para que a gente possa trazer um pensamento correto com relação a isso, até para aplicar a medida de proteção quando for necessário durante o meu atendimento. Então vamos pro básico, né? Para eu entender os direitos humanos, eu tenho que saber o que é um e o que é outro. Então, a partir do momento em que eu tenho o conhecimento do que são direitos e o que é humano, e aí a gente vai começar a somatizar as situações e vamos entender que não é o que o povo fala por aí não, né? Então, assim, direito é a reunião das regras e leis que mantêm ou regulam a vida em sociedade. Aquilo que é garantido ao indivíduo por razão da lei ou dos hábitos sociais. Então, ok. O que é o direito? O direito, ele é uma reunião de regras, né? Leis são regras. Eu posso fazer, eu não posso fazer. Eu posso ir, eu não posso ir. Eu paro, eu sigo. Então, o direito é isso. No
formato geral. Então, quando eu falar direito, eu vou entender que é um conjunto de regras. São coisas que eu posso ir até aqui eu não posso ir. Né? Alguns dizem, é onde começa o direito do outro, termina o meu direito, né? E na realidade, o direito nunca termina. Eu respeito o outro dentro do meu direito. Então, até aqui tudo bem, né? Então, vamos lá. E essa regra, esse conjunto de regras, eles regulam a vida na sociedade. Imagine, professor, se a gente não tivesse as leis do trânsito, as regras do trânsito, né? Então, como que seria isso? Então, a gente teria um trânsito bem louco. Se a gente já tem acidentes agora, imagine se não tivéssemos essas regras. Então, isso aí é um exemplo básico com relação a isso. Se nós não tivéssemos a regra lá da Constituição Federal, quando ela diz assim que a residência ela é inviolável, né? O lar ele é inviolável. Imagine se não tivesse essa regra. Como que seria hoje com a regra, né? Então tem ainda aqueles que invadem sem a nossa autorização. Imagine se não tivesse essa regra. Então a gente ia ter um problema muito grande com relação a isso. Nós temos também, quando eu penso em direito, nós temos a questão do nosso corpo, né? A disponibilidade de ninguém atacar o nosso corpo, né, sem a nossa autorização. Então, que isso se caracteriza também um crime. Então, eu tenho o direito de dizer quem ou não toca, ok? Entendemos? Maravilha. Já começamos aqui a interagir, Rose. Que legal, vamos lá. Então, a gente agradece aos tutores, né, e as turmas que já estão enviando aqui, né, questões para debater, né? A gente aqui ressalta a turma 2 do IFRO, né, que traz a questão dos direitos humanos e a sua ligação com as Nações Unidas. Como é que a gente pode entender, né, a questão dos direitos humanos e os documentos, né, produzidos pela Organização das Nações Unidas, professora? Então, vocês já querem saber assunto da próxima aula, né? Muito bem. Mas olha, gente, bem por alto, viu, professor? Porque a gente vai conversar um pouquinho com relação a essa questão da documentação, a gente vai se aprofundar mais na aula de amanhã. Mas quando a gente conhecer o contexto histórico, a gente vai entender que o documento das Nações Unidas com direitos humanos tem tudo a ver, porque eles agregam, né, as Nações Unidas, eles agregam, né, as nações. Então, o que a gente precisa? Que cada país, cada região traga para esse grupo que pensa, que conversa e que estuda essa questão dos direitos, e a partir daí começam-se as regras. Então, é basicamente isso, professora. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais. Tem alguma consideração com relação a essa questão que o nosso colega falou? Eu concordo com você, mas é importante frisar que é a partir desses documentos, né, desses marcos normativos, que a questão dos direitos humanos, né, sai do campo dos movimentos sociais e passa para a institucionalidade, né? Então, assim, é importante perceber os direitos humanos também a partir do viés da institucionalidade. Isso mesmo, professor. Tem mais algum? Não, pode continuar que a gente está aqui organizando. Perfeito. E o humano? Nós já entendemos o que é a questão do direito. E o que seria humano? É tudo que não é animal. Ok. Mas vamos ver o que o dicionário nos diz sobre isso. O humano está relacionado com o homem, indivíduo, dotado de inteligência e linguagem articulada, pertencente à espécie humana, próprio característico de homem. Gente, calma as colegas feministas, tá? É homem, questão gênero, questão pessoa, indivíduo, né? Não é questão, porque só o sexo masculino, não é isso. O dicionário ele traz que está relacionado com o homem, indivíduo, dotado de inteligência e linguagem articulada. Então, quando eu junto o direito e a inteligência do homem, a gente tem o direito humano, o direito da pessoa humana. E aí a gente começa a entender o quê? Que a criança e o adolescente tem tudo a ver com isso.
né? Tem tudo a ver com isso. Por quê? Eles são pessoas humanas, dotados de inteligência, claro, dentro da limitação, né, professor, da faixa etária de cada um deles, da compreensão de cada um deles, mas que eles têm esse direito. Então, a partir do momento que esse direito humano, ele é violado ou ele é ameaçado, aí entra os nossos conselhos tutelares. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Ótimo. O pessoal do IFRO também está trazendo questões relacionando os direitos humanos, o conceito dos direitos humanos, a questão da dignidade humana, né, que eu considero também muito importante, né? Você perceber que é necessário a gente pensar os direitos humanos a partir da perspectiva da vida digna das pessoas. Sim. Né? Eu lembro que a Hannah Arendt disse que nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos a partir, né, do momento que nós nos reconhecemos como tal. Então é muito importante perceber que é necessário, né, um conjunto de leis, de regras, né, para que a dignidade humana seja respeitada. E é interessante, professor, essa questão que o senhor nos trouxe, que de fato nós não nascemos humanos, mas nos tornamos, né? E aí, dentro da atuação do Conselho Tutelar, a gente vai perceber de que forma que as famílias estão tratando moldando essas crianças e esses adolescentes para ser humanos, né? Então a gente vê aí que tem algumas formas equivocadas, né, na forma de estar orientando esse menino ou essa menina para que eles possam de fato se tornarem aí humanos, né, dentro daquilo que nós estamos estudando, né, com inteligência, sabendo o que é certo, o que é errado, onde é o meu limite, onde que não é o meu limite. Então isso a gente é interessante a gente estar discutindo isso e vendo no momento da atuação do caso que chega em concreto para mim, eu tenho que compreender esse princípio também, né? Então, antes de eu dizer, esse menino fez isso errado, essa menina fez isso errado, eu tenho que compreender o contexto ali, né? Apesar de que nós, quando estivermos atendendo os casos, a gente também não pode, sempre é vítima. Então, isso a gente precisa compreender. Vocês vão ver isso no decorrer dos módulos, mas a criança e o adolescente, ele sempre vai ser vítima. Mesmo que ele tenha violado o direito dele, conforme o artigo 98 e o inciso 3º. Bom, dentro de tudo aquilo que a gente conversou, nós já entendemos que o que é o direito, o que é humano, juntamos os dois, né? E aí agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da trajetória, né? A gente aqui não vai entrar, professor, assim, dentro da história, né? Minuciosamente, a gente não vai entrar nisso daí, não. Mas a gente vai discutir um pouquinho e vocês também podem, voltando a lembrar, pode falar aí com o tutor e encaminhar pra gente aqui as perguntas que nós vamos estar interagindo rapidinho, eu e o professor Humberto. Aproveita para dar um abração hoje para o pessoal de Tabatinga, no Amazonas, né? Eles estão acompanhando e também interagindo com a gente aqui. Legal, legal. Um abraço para os conselheiros tutelares de direito e também para os profissionais de educação, né, do Instituto que estão lá no Amazonas. Muito obrigada aí pela presença. Professora, eu lembrei uma coisa agora. Como foi difícil. A gente tem aqui que reconhecer a coragem dos nossos conselheiros tutelares, dos nossos conselheiros de direito, de estarem fazendo este curso. Porque eu imagino que os outros estados não foi diferente de Rondônia. Que os nossos colegas de Rondônia tiveram bastante dificuldade, tiveram embates para que possam garantir o direito deles em se formar. Né, em ter um processo continuado, que a lei garante isso. Então, assim, eu quero dizer para vocês estão de parabéns, que vocês conseguiram chegar, né, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os problemas. Parabéns, vocês são guerreiros, né? Com certeza. Nós, para ser conselheiro tutelar e conselheiro de direito, tem que ter coragem, né? Que é um processo bem difícil. Mas voltando aqui à trajetória dos direitos, nós começamos a entender depois disso o que acontece. 1824 tem-se a Constituição Política do Império do Brasil,
ok? E o que isso trouxe para a gente quanto impacto, né? Essa Constituição Política do Império do Brasil. Ele trouxe para a gente quanto impacto, teve a vigência mais longa da história, 65 anos. Foi a mais liberal da época. Então, foi um período bem liberal, né? Ok, vamos andar um pouquinho, andar bem rapidinho aqui, até a gente chegar praticamente nos dias de hoje. Em 1864, teve a primeira Convenção de Genebra. E aí já começou-se a trabalhar o Tratado de Genebra, pactuou-se que a saúde respeita e cuida sem discriminação dos militares feridos ou doentes devido à guerra. Então, assim, já começa um caminhar aí, né, já reconhecendo um direito básico que é a saúde. Voltando um pouquinho com relação à questão da saúde, trazendo aqui para a questão da atuação do conselheiro tutelar, é importante entender isso, que a criança e o adolescente e a família, eles têm direito à saúde. Então, esse é um princípio que nós, quando estamos na atuação do caso, na atuação de conselheiro, tanto de direito como de tutelar, e a gente precisa compreender que a saúde é um direito também da criança, do adolescente e da família. E aí eu chamo a atenção para os colegas dos conselhos de direito, que muitas das vezes, em alguns dos lugares, ou se não na grande maioria, a gente observa que esse direito à saúde ele é violado. Né? Por quê? Em que situação? Se for num posto de saúde fazer uma fiscalização, você vai ver que não tem um pediatra para poder atender aquela criança ou aquele adolescente, ou um profissional de enfermagem, né, que esteja capacitado para isso. Então, eu acho que é bem legal os conselhos de direito estar pensando isso, quanto política pública, quanto garantia dos direitos humanos daquela menina e daquele menino. Tem aí mais? Não, eu estou aqui recebendo, né, na verdade, mensagens de afeto e de carinho dos tutores com as turmas, né, para que a gente dê um abraço para o pessoal de Rondonópolis, no Mato Grosso. Então a gente vai fazer assim, ó, no final. Não, a gente vai dar um abraço. Acabamos de criar uma moda aqui, entendeu? De mandar abraços para as turmas. A gente vai fazer isso. Espero que os professores e professores que estão vindo, Rose, também, né, mas aguarda que a gente vai estar registrando aqui. Mas aí a gente coloca como direito, né? Isso, é um direito humano. O carinho é um direito humano. É tá verdade. Certo? Vamos fazer isso. Então, assim, voltando à questão do direito à saúde, né? Aqui a gente falando da primeira convenção de Genebra. O 1871, amigos, assim, ó, esses pontos que a gente está passando, correndo lá, é para que desperte um ponto de interrogação e você vá buscar mais informação com relação a isso. Ok? Esse é o papel, né, professor, aqui da nossa escola, é trazer a informação básica e aí você vai entrando nos minúcios de cada informação que a gente está trazendo. Esqueci de falar uma coisa bem legal. O material que vocês receberam tem alguns links que vocês podem rever, pode ver, né? Tem algumas citações que vocês conseguem também ver. Acho que é bem legal a gente estudar isso durante a noite, apesar de que vocês já estão cansadinhos, né? Mas vamos lá, voltando à trajetória dos direitos. 1871, teve aí a famosa Lei do Ventre Livre, que é a Lei 2040, de 28 de setembro de 1871. E o que diz isso? Garantia a liberdade para as crianças nascidas de escravas. Mas interessante essa situação. Garantia a liberdade para a criança que nasceu de uma mãe que era escrava. Mas, gente, vamos pensar. A criança nasceu livre, mas ela não pode ser livre, ela não pode exercer o direito de liberdade dela. Por quê? Porque ela vai amamentar, ela vai continuar no mesmo espaço com a mãe, né, nas senzalas, ela vai estar no mesmo espaço de trabalho forçado que aquela mãe vai fazer. Então, assim, é um pouquinho, né, estranho, mas
vamos dizer que foi um pensamento, foi uma ação muito interessante da época, porque já começaram a se pensar, não, vamos buscar uma alternativa. Claro que os senhores não iam querer ficar sem a sua mão de obra barata ou praticamente de graça, né, professor? Então, eles pensaram, não, vamos dar uma chance aqui. E aí teve essa questão, fizeram essa lei 2040 de 28 de setembro de 1871. Em 1885 aconteceu a lei dos sexagenários, que garantia a liberdade aos escravos com 60 anos ou mais. Interessante. Vamos caminhando. A liberdade para a criança e a liberdade para quem tem mais de 60 anos. São duas mãos de obras que aparentemente não tinha serventia naquela época. Favoreceu, entre aspas, né? Esse idoso, ele vai para onde? Depois disso, qual é o direito dele? Ele não tem, ele vai sair dali sem dinheiro, ele vai sair dali sem casa, ele ficou, às vezes, de bebezinho até os 60 anos dentro daquele espaço, não estudou. Então, né, a lei é importante, que está caminhando um passo a mais já para reconhecer que tem um direito humano ali meio que sombrio ainda, mas que ainda tem. Vamos andar. Que essa lei dos sexagenários é a lei número 3.270, de 28 de setembro de 1885. 1888 vem a Lei Áurea, que é a Lei 3.353, de 13 de maio de 1888. E o que seria a Lei Áurea, né? Extinguiu a escravidão no Brasil. Que legal! Avançamos, né? A gente veio caminhando, mas muitas das vezes a legislação, ela vem, mas ela não vem com um manualzinho de aplicação, né? Então, excluiu, acabou a escravidão no Brasil. Não temos mais escravidão no Brasil. Graças a Deus por isso. E agora? Aquele ser humano que tem o direito de ser livre, né? A partir aí, de 88, que ele tem aí, de 1888, garantir o direito de liberdade dele. Que legal. O que mais que ele vai ter com relação a isso? O Estado vai dar uma casa? Né? O Estado vai dar educação para ele, para os filhos, né? Um salário. Então, assim, foi bom. Eu não estou dizendo que não foi bom, foi ótimo, foi maravilhoso isso. Mas teve as consequências, né? Houve aí um grande número de pessoas que ficaram, pessoas em situação de rua, né? Um grande número de pessoas que acabaram, que alguns permanecendo como escravos, né? Continuando trabalhando ali pela comida e pela dormida, porque eles não tinham nenhuma perspectiva de vida. Por que a gente está falando sobre isso? Porque é importante, todas as vezes que as leis elas são lançadas, né, são sancionadas, é importante que nós, como garantidores de direito, a gente comece a questionar. É bom? É bom, mas poderia ser assim. Que prejuízo essa lei aqui, ela vai trazer para o restante da sociedade? Você quer falar, professor? Não, eu penso que é importante contribuir e aqui fazer uma sintonia, né, com participação de uma reflexão que vem do Maranhão, do Instituto Federal do Maranhão, do campus de Acailândia. Né? A Fernanda Fernandes traz aqui um conceito de direitos humanos que está ligado à questão da garantia, né, do direito humano na sua integralidade, do ponto de vista biopsicossocial, né? Mas é importante perceber que essa concepção correta, inclusive, que a Fernanda Fernandes traz do Maranhão, né, dialoga muito, né, com as perspectivas atuais de direitos humanos e que é importante perceber essa historicidade que você está trazendo, né, porque nem sempre se percebeu os direitos humanos como hoje a gente está percebendo. E é importante perceber também que nem sempre uma lei quer dizer que muda a vida das pessoas. Né? O que a Rose está trazendo é que no Brasil e no mundo ocidental nós tivemos diferentes leis, diferentes legislações garantidoras, principalmente desses
grupos, coletivos dessas pessoas mais vulneráveis. A Rose trouxe a questão das crianças e dos idosos, mas nem sempre esses idosos, essas crianças, né, realmente estavam salvaguardadas a partir da lei promulgada. Então é muito importante que o conselheiro que esteja nos escutando, a conselheira tutelar de direito, o profissional que atua no sistema de garantia, perceba que o Estatuto está aqui. Desde 1990 nós temos, essa garantia. A Declaração dos Direitos Humanos está aqui, presente. Mais tarde nós vamos tratar inclusive esses marcos normativos. Mas isso não quer dizer que esses direitos humanos está garantido, efetivado na transformação da vida dessas pessoas. Então é muito importante essa reflexão e mando um abraço desde já ao pessoal do Maranhão. Muito bem. Então assim, dando mais uma caminhada, 1946 nós tivemos aí a Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Olha aí, todo mundo querendo ir para os Estados Unidos e nós temos os Estados Unidos do Brasil, né, professor? Que interessante isso. Então vamos ficar aqui, ajudar a trabalhar para que o nosso país seja um país que de fato garanta os direitos da criança e do adolescente, da pessoa com deficiência, do idoso, Então vamos pensar nisso. Mas em 1946 tinha esse nome, Constituição dos Estados Unidos do Brasil, e onde consagrou aí a garantia dos direitos expresso na Constituição de 34. 1973 nós tivemos o Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001 de 19 de dezembro de 1973. E o Estatuto do Índio, ele traz aqui, considera os povos indígenas como incapazes, entre aspas, sob a tutela da Fundação Nacional do Índio. Então a gente já começa a perceber que, como assim, eu dou liberdade para uns e aqueles que têm liberdade, eu tomo a liberdade daquele. Então, eu dou direito de liberdade para X, mas eu vejo que o Y está muito solto, eu vou lá e pego a liberdade dele. Então, os índios, todos sabem disso, e o professor é historiador, o professor Humberto. Então, eles tinham... são donos do Brasil, vamos dizer assim, nós que chegamos aqui meio que de paraquedas. Mas qual a intenção? Aí nós vamos questionar. Qual a intenção de ter o índio sobre a tutela do Estado? No caso aqui, especificamente da Fundação Nacional do Índio. Tendo o índio como incapaz. Mas assim, incapaz de que forma? O que é capacidade? Sendo que os índios são incapazes, mas durante séculos e séculos eles existiram, sobreviveram, nasceram, morreram, tiveram as suas crenças, têm o seu modo, têm as suas regras dentro ali do sistema das comunidades deles, Mas então por que eles são incapazes, Então isso aí eu me recordo da questão do Código de Menores, professor. Sim. Que o Código de Menores trazia a criança e o adolescente como incapazes, Como assim? Eles são capazes, Então a capacidade era reduzida no sentido de idade, de discernimento, mas são pessoas capazes. Mas ok, vamos lá, caminhar um pouquinho. Isso é só para vocês terem um pensamento. E é interessante, conselheiros tutelares e de direito, a gente começar a discutir isso. Eu falo muito isso aqui no nosso estado, eu acho que eu já conversei algumas vezes com o professor Humberto, com relação que o conselheiro tutelar precisa entender como que garante o direito da criança e do adolescente indígena. Isso é um ponto para que a gente discuta. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é universal para o Brasil. E muitos estados, principalmente a região norte, a gente tem muitos estados que têm aí uma grande população de povos indígenas. E de que forma que eu aplico a medida de proteção para esse menino e essa menina indígena? Inclusive, aproveitando aqui nos olá e nos parabéns, nós temos alguns conselheiros que são índios. Isso é interessante, isso é legal, porque agrega todas essas pessoas. Mas vamos correr que o tempo já está passando.
1988, vem a nova Constituição do Brasil, isso daí, né, a chamada Constituição Cidadã, que vamos ter essas novas leis nossas. 1990, tem aí o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, de 13 de julho. Estamos fazendo aniversário, né? Isso. Agora, o mês que vem. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente veio dizer, ó, criança e adolescente são pessoas humanas com capacidades e com direitos. Mas só direito, esse negócio, esse estatuto, essa lei veio só para dar direito? Não, ela também veio para dar os deveres. Eu costumo dizer, professor, tem aquelas, fazendo aqui uma analogia, aquelas bananas gêmeas, não tem? Eu costumo dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente é igual àquilo, as bananas gêmeas. Quando eu era criança, eu gostava de brigar com os meus irmãos porque achava uma banana gêmea no cacho, era uma festa. Então, assim, se eu tirar, né, se eu desgrudar aquelas bananas, elas vão ficar marcadas. Então, uma vai estar incompleta sem a outra. Então, é a mesma coisa. Quando a gente fala de direitos, não existe um direito sem um dever, né? Então, se eu tenho um direito X, eu tenho um dever Y. Então, isso é de praxe. Vamos lá. 1996, o decreto de número 1904, de 13 de maio, né, do mesmo ano, institui o Programa Nacional de Direitos Humanos. E esse daí a gente vai discutir um pouquinho com mais calma mais para frente. E ele traz aí um diagnóstico da situação dos direitos humanos no Brasil, bem como medidas para a defesa da proteção dos mesmos. E é interessante o PNDH1, que ele traz esse levantamento de como que está, e traz ali também trajetórias, ele traz propostas, né, principalmente para os conselhos de direito, na aplicação, no fomento da política pública para as nossas crianças e adolescentes nos seus municípios. E andando mais um pouquinho, 2002, nós tivemos aí o decreto 4.229, né, de 13 de maio do mesmo ano, que ele dispõe sobre o Programa Nacional dos Direitos Humanos, instituído em 96, que aí já é o PNDH 2, que aí, tipo, nós fizemos uma avaliação do 1 e o 2 a gente faz uma reavaliação, né? O que avançou, o que não avançou, por que travou aqui? Então, precisa de mais leis, precisa de mais instituições para poder estar garantindo esse direito? Então, em 2002 houve essa revisão. Em 2003 nós tivemos aí uma importante conquista, que foi o Estatuto do Idoso. Mas, Rose, por que você está falando do Estatuto do Idoso? Sendo que nós estamos trabalhando, eu não trabalho com idoso, né? Eu trabalho com criança e adolescente. Por que você está falando isso? Porque hoje nós temos uma configuração familiar muito específica dentro do nosso país. Mudou-se muito a configuração familiar. Antigamente tinha muita configuração papai, mamãe e filhos. Hoje nós temos a configuração de filhos, irmãos com irmãos, de avós que cuidam dos netos. Isso a gente vê bastante. Eu tenho certeza que você recebe muito isso lá na sua sala, lá no seu conselho, muitos casos com relação a isso. Então, é importante você conhecer o direito daquele avô, daquela avó que está ali atuando com aquela criança, aquele adolescente. Posso? Sim. Né, a gente tem aqui mais perguntas, né, vindo, né, de Roraima. Eu acho que é importante aqui você trazer, né, a Geisa Ribeiro, de Roraima. Ela traz o seguinte, né, como o Estatuto da Criança e do Adolescente garante o direito à vida aos indígenas, né, referente aos indígenas, quanto à sua cultura, pois quando nascem crianças diferentes, eles enterram vivos, né? Como é que a gente, né, pode, Rose, né, trabalhar essa questão nos direitos humanos a partir, né, dessa sociodiversidade? Uhum. Então, é bem interessante a sua pergunta, né, e bem pertinente também. Nós precisamos começar a discutir, né? Tem a questão aí dos profissionais, né, os antropólogos, que entendem que é a cultura deles, mas a vida vem em primeiro lugar.
Então, nós, quanto conselheiros de direito e quanto conselheiros tutelares, nós precisamos começar a discutir isso nas nossas rodas. Eu não posso chegar aqui, eu acredito que o professor Humberto também não, e dizer, olha, com relação à cultura da tribo X, que quando nasce uma criança com deficiência ou nasce um casal de gêmeos, eles vão lá e vão sacrificar. A gente não tem que agir dessa forma. Nós precisamos entender, existe o Estatuto do Índio que a gente precisa respeitar, mas que a gente precisa começar a discutir isso nas nossas rodas. A gente precisa começar a discutir e achar uma solução que não afete tanto a integridade e o direito daquela tribo indígena, nem que tire o direito de vida daquela criança e daquele adolescente, sendo aí em estado, se tiver alguma questão de deficiência ou alguma outra questão. Okay? Então isso a gente precisa discutir. Eu acho que os conselhos municipais, eles podem trabalhar essa questão, é até uma ideia de trabalhar a questão mesmo de reuniões temáticas, né? Hoje nós vamos discutir a política para criança e adolescente indígena. O que a gente tem de informação? Qual é o diagnóstico que eu tenho isso dentro do meu estado, né? Ou dentro do meu município? Quantas tribos tem? Quais são elas? Qual é a cultura de cada uma delas? Eu acredito que a gente consegue, a partir daí, já montar e pensar um fluxo de atendimento para que essa criança e esse adolescente não venha sofrer essa dificuldade. Vamos caminhando. 2006, nós temos aí a Lei Maria da Penha, 11.340, de 7 de agosto de 2006, que veio também ajudar. Nossa, foi um avanço muito grande que nós tivemos. E aí eu dou uma paradinha aqui, e aí eu deixo meu ponto crítico, né, com relação, não à lei, não é isso, tá, gente? Eu sou totalmente contra a violência doméstica. Mas é a questão de que forma que o poder público, ele atua a gente coloca as duas coisas, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Maria da Penha. Então, hoje, tem mais? Tem muita coisa aqui. Então rapidinho, peraí. Vamos segurando aí, amiguinhos. Então, assim, hoje, a Lei Maria da Penha, o sistema de proteção à mulher, graças a Deus, ele está muito avançado, né? Nós temos delegacias em praticamente todos os estados, todos os municípios, né, na grande maioria, né? Eu falando mais aqui pelo meu estado de Rondônia, né? Nós temos municípios que têm a Patrulha Maria da Penha, então está bem avançado. E aí eu trago a reflexão, né? E aí, com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, nós já vamos fazer 30 anos praticamente e nós temos municípios que não têm um CREAS e não têm um CRAS. Então, a política pública para os dois públicos, ela está meio que fora do nível. Eu acredito isso. Ela está meio que fora do nível. Então, se eu tenho uma política pública para atender as pessoas com direitos humanos em situação de vulnerabilidade, eu tenho que compreender que a criança e o adolescente precisa também estar no mesmo patamar. Uma coisa bem clara que nós tivemos aí é a situação da lei da escuta, né? A maioria dos poderes judiciários ainda não conseguiram, né, ter um espaço específico e adequado para que aconteça essa escuta assistida aí de profissionais, e não é o conselheiro tutelar, a gente vai discutir. Amanhã. Nós vamos discutir isso aí, já está entrando aqui no assunto do professor, mas vamos lá. Deixa eu só finalizar isso aqui, professor, rapidinho. Claro. 2009, o decreto que aprova o 3º PNDH. 2013 nós tivemos o Estatuto da Juventude e 2015 o Estatuto da Pessoa com Deficiência, sendo que o Estatuto da Juventude e também o Estatuto da Pessoa com Deficiência inclui a criança e o adolescente. Na realidade, da Juventude inclui o adolescente, né? E aí o da Pessoa com Deficiência inclui a criança e o adolescente. A gente tem uma externa, não sei se vai dar tempo de passar,
Mas fala aí rapidinho. Olha, tem muita gente aqui pedindo para dar um abraço. A gente está faltando só 10 minutinhos para acabar. Eu acho que vale a pena, né, registrar a presença do pessoal do Instituto Federal do Maranhão, da Ceilândia, né, do Pará também, de Conceição do Araguaia. Olha que legal. Olha que legal. Né, do campus Maués, né, também aqui, Porto Grande, Amapá. Não é isso? Tem mais aqui. Quero agradecer e dizer que a última pergunta veio daqui de Rondônia e não de Roraima, corrigindo aqui. O campus de Cruzeiro do Sul, um grande abraço também, né? Também temos aqui do Mato Grosso, de Tangará da Serra, né? Ceilândia mais uma vez aqui no Maranhão, Marabá do Pará, né? Manaus, né, do Amazonas, né? E eu queria também aqui registrar a presença, né, aqui do pessoal de Rondonópolis, né? Bom. Então existe aqui outras perguntas, né, que não vai ser possível responder agora, tendo em vista que a gente já está terminando, né? Mandar também um abraço do pessoal do Acre, de Santarém, né, e de Barra do Corda, né, do Maranhão. Né, o pessoal também de São João dos Patos. Olha, cadê o nosso pessoal de Rondônia? Não, eles estão aqui, estão participando, inclusive do Instituto, fortemente, né? Tem umas questões, Rose, que estão pedindo maiores adensamentos na análise, por exemplo, sobre o pensamento da Hannah Arendt, nós nos tornamos humanos. Eu posso trazer para o meu momento daqui a pouquinho, né? E tem uma outra pergunta também sobre os desafios do tempo presente, da negação da história. Vê que pergunta interessante. Né? Que vem também do Maranhão, pergunta fantástica aqui, né? Trazendo o que a gente pode fazer, né, com a história diante dos desafios do mundo contemporâneo e da negação da história. Eu acho legal isso na sua disciplina, próxima, então, porque você vai falar um pouquinho disso. É uma estratégia para vocês continuarem aí, né, nos prestigiando. E outra coisa que eu pensei agora aqui, né? Penso que dê conta aqui. Que a gente poderia fazer uma tarefinha de casa, professor, nós dois, como a gente vai estar esses 2 dias, ver algumas dessas perguntas, né? A gente pode se comprometer, ver as perguntas e ver aquelas e juntar aquilo que a gente consegue responder, e tem um minutinho ali para a gente correr atrás. Vamos para a nossa externa, porque senão a gente não vai conseguir o nosso tema. Vamos lá. É muito simples. Direitos humanos são os direitos que todos os seres humanos possuem por serem seres humanos. Eles não dependem do seu grau de instrução, eles não dependem em que país você nasceu ou em que país você vive, eles não dependem da cor da sua pele, eles não dependem de nada, eles dizem respeito a toda a humanidade. Então os meus direitos são iguais aos seus, a quem está no Afeganistão, em Paris. É assim que a gente tem que pensar de uma maneira muito simplificada, que são direitos humanos. E aí a gente pensa sempre em termos ideais, porque obviamente é um movimento que se imagina que a humanidade está interessada em sempre, idealmente, atingir um patamar melhor. Então, os direitos humanos são direitos que as pessoas têm de ter uma vida boa. Uma vida boa quer dizer que eu consiga levar a vida que eu gostaria de levar, não no sentido de ter riquezas, iates e tal, mas que eu consiga realizar o meu potencial como ser humano. Então, uma vida digna, que se eu quiser eu possa ter acesso à escola, né, saneamento básico, alimentação, moradia, e que permita a cada um de nós desenvolver o nosso potencial, que para uma pessoa pode ser um jardineiro, ser um pastor de ovelhas, para outra pode ser um alto executivo de um banco de investimentos, um médico, um bombeiro. Então, que cada um possa levar a sua vida da maneira como gostaria, sejam resguardadas, então, essas condições mínimas. A gente sabe que são poucas as sociedades que conseguem, que estão, digamos assim, nesse grau de desenvolvimento, né? A gente, por exemplo, tem estados, sei lá, na Escandinávia, onde a taxa de mortalidade infantil é mínima, praticamente inexistente. Então, a gente pode dizer que todos os bebês, né, todos os seres humanos que nascem lá,
eles têm uma chance muito parecida, todos, de seguir adiante na vida, o que não acontece, por exemplo, em países onde há uma desigualdade social. A gente vai perceber que há indivíduos que não têm essa mesma possibilidade de desenvolver o seu potencial, ou se sobrevive à primeira infância, mas depois não tem escola, ou não tem alimentação, não tem moradia. Então, em alguma medida, você fere a lógica que move essa noção de igualdade e de desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo. Então, viu aí, né, a Casa dos Saberes, eles têm assim uma expertise na questão dos direitos, não só dos direitos humanos, mas também direitos ambientais, né, dos animais. Bom, gente, nós temos alguns minutinhos. 20 minutos. Bem... 5 minutinhos? Não, por uma tarefa, né? Precisa deixar sim. Nós vamos ter aí 20 minutos para uma tarefinha que nós vamos deixar para vocês. Tem aí no caderninho de vocês, na página 12, tá? Tem uma tarefa, uma atividade em grupo, né? Que a gente colocou assim: agora que você conheceu um pouco sobre a legislação em direitos humanos ao longo da história, descreva qual foi a maior mudança que aconteceu no Brasil e faça a correlação com seu trabalho hoje. Então, a gente deixa essa tarefinha aí para vocês, para que eu vou ter 20 minutos para conversar, né? Como eu falei, nós trouxemos aqui algo bem superficial e vocês com certeza podem aí se aprofundar. Acho que o material que será produzido nas salas, elas vão aí trazer um aprendizado muito maior para os nossos trabalhos no dia a dia, né? Professor Humberto vai entrar daqui a pouco, né, depois dos 20 minutos com vocês ao vivo. A gente volta para conversar um pouquinho com relação a essa atividade específica do grupo, né? Então, a gente tem muito trabalho aí para fazer. E olha, estou gostando muito, viu, professor Humberto, dessa interação, né? E ter os... Gente, eu esqueci de falar, o professor Humberto é minha inspiração, assim, né? Tudo que eu penso de escola de conselhos, eu me inspirei, né, do professor Humberto. Tenho vários livros dele, já estou fazendo a sua propaganda, tenho que não são comprados, né, que são livros da universidade. Mas assim, muito obrigada, é uma honra para mim poder estar aqui com você, dividindo esse momento de aprendizado. Porque às vezes as pessoas dizem, mas vocês vão ensinar. Não, nós vamos aprender. É uma troca, né? Sim. Uma troca bem legal. Mas já anotaram aí, vou já dar um minutinho de fala para o professor, mas vocês já localizaram aí no livro, página 12, no material de vocês, né? Olha que o material ficou lindo, né? Ficou maravilhoso. Então, tá aí a atividade. Conversem em grupo, a gente tem 20 minutinhos, conversem aí em grupo e escrevam. Porque eu tenho mania de escrever tudo, né? Então, muitas coisas eu esqueço, então eu vou lá e anoto. Então, escrevam o que o grupo pensou, né? E seria interessante que no momento que esse grupo se forme, não vamos nos fechar nas nossas caixinhas, né? Só os conselhos tutelares, só os conselhos de direito. Eu acredito que essa é uma discussão que a gente pode englobar os dois conselhos e mais alguns colegas dos técnicos do CRAS ou do CREAS que possa estar participando das aulas conosco. Então, eu quero aproveitar esses 2 minutinhos para agradecer a participação de vocês. Beijo, abraço para todo mundo, né? E aí o professor Humberto também vai falar um pouquinho. Agradeço as palavras externas, né, e o carinho, que é recíproco com certeza, né? A gente está aqui recebendo a orientação da Thelma, que nós temos esses 20 minutinhos, né, e logo após a gente retorna para ficar mais 30 minutos. Logo depois desses 30 minutos a gente vai ter 30 minutos de intervalo e depois a gente retorna com mais uma etapa do nosso primeiro módulo, né? Dizer também que muitas perguntas que foram feitas estão pertinentes ao módulo 2, né, sobre atribuição de conselho tutelar, e outras amanhã na aula sobre sistema de garantia de direitos. Então, né, a gente já está anotando aqui para amanhã retomar as questões que foram colocadas. Muito agradecido. Perfeito. E aí a gente, juntos aqui, a gente vai, né, respondendo no máximo que a gente conseguir de perguntas de vocês. 20 minutinhos, vamos já ir pensando quem vai ser o grupo. Seria interessante, uma proposta também, de separar, né, o Conselho Tutelar com o CMDCA do município X e um outro do município Y. Vamos juntar para a gente tentar
pensar uma política pública meio que global, né? Eu acho que vai ficar bem legal, bem interessante essa nossa atividade. E a gente continua interagindo, né? Os nossos instrutores aí em sala, né, vão estar orientando vocês, tem um material escrito que é bem tranquilo. Vamos lá. Pronto, voltamos, viu? Foi rapidão, hein? E eu fiquei sabendo aí, professor, que já teve uns apressadinhos que fizeram essa tarefa à tarde, né? Além daquela que a gente passou, e aí já aproveitaram e fizeram essa também. Parabéns para vocês, é isso aí, isso dá de entender assim que vocês estão de fato querendo contribuir e aprender um pouco mais. Mas eu vou repetir a perguntinha, tá? Ó, depois de tudo aquilo que a gente conversou, descreva qual foi a maior mudança que aconteceu no Brasil e faça a correlação com o seu trabalho hoje. Acho que o professor Humberto tem uma pergunta bem legal ali, né? Tem uma colocação, na realidade, não é uma pergunta, né? É uma contribuição de um aluno nosso de onde? Nós temos Maranhão e aqui de Rondônia. Isso. Deixa eu só aqui voltar. Né, tem uma questão que eu considero importante, que é do nosso Instituto Federal do Maranhão, campus Grajaú. É isso? Sobre as crianças e adolescentes indígenas da etnia Guajajara, que residem às margens da BR-226 no estado do Maranhão, que fazem pedágios com cordas pedindo dinheiro para as pessoas que trafegam. Como os conselheiros podem atuar nessa realidade? Acho que essa é uma questão importante para a gente refletir e tem a ver com violação de direitos humanos, não é isso, professora? Sim, com certeza. Nós falamos a questão dos direitos, né, do Estatuto do Índio, né? No Estatuto do Índio não diz que a criança ou adolescente indígena tem que pedir dinheiro. Então, ele já está aí fora daquilo que a legislação fala. E aí a gente traz para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente pode considerar que isso é um ato de trabalho infantil, né? Então, qual seria a nossa sugestão? E aí o colegiado que senta e decide, né? Eu acredito que esses pais precisam ser notificados, sim, e explicar que trabalho infantil é proibido, principalmente uma atividade dessa que é ficar pegando dinheiro, expondo de vários riscos que esse menino e essa menina indígena pode estar correndo ali. Então, é um ato que o conselheiro tutelar pode estar atuando dentro da perspectiva do trabalho infantil. Ah, mas ele é indígena. Sim, mas a partir do momento que ele está, e isso está no Estatuto do Índio, quando o índio ele já é, vamos dizer assim, entre aspas, né, civilizado, já vive num ambiente civilizado, não é aquele índio que está totalmente isolado, nunca teve contato com ninguém, com o ser humano, com o homem branco, né, vamos dizer assim. E aí já vem outra questão de racismo, de cor, enfim. Mas o que diz? Ele está sujeito também às leis nossas aqui do país. Então, o conselheiro pode fazer incisão, notificar esse pai, essa mãe indígena, se for o caso, notificar a FUNAI, né, notificar os órgãos ao qual a questão indígena está vinculado. Eu acho que é importante perceber, né, que existe uma diferença de respeito à cultura, né, de quando o trabalho tem uma dimensão do aprendizado, né, do convívio com as pessoas mais velhas, né? Eu acho que isso aí é muito importante, sim. Né, porque a concepção de trabalho para diferentes povos indígenas é diferente de trabalho para a gente, né? Mas acho que é importante a gente perceber a linha, né, que separa o que é a exploração do trabalho e a vulnerabilidade dessa criança, dessa indígena criança, como diz o nosso amigo Assis do Pará, né, que hoje está no UNB, dessa indígena criança, né? Então, existe aí uma diferença,
grande, né? E que precisa realmente o conselheiro estar atento, né? O conselheiro tutelar, a conselheira, mas também o CMDCA, concorda? Sim, o Conselho de Direito também é importante, porque de repente essa comunidade, ela está ali pedindo, passando um pedágio ali, porque de repente não tem um espaço para plantar, de plantio, né? Então, de repente pode ser alguma coisa com relação à sobrevivência mesmo dessa tribo, desse grupo familiar indígena que está praticando esse ato, tá? Mas é importante vocês irem lá fazer uma conversa bem legal. Tem mais uma aí, sim, professor? O Gustavo Ferreira, daqui de Campo Novo, não é isso? Ah, Campo Novo de Rondônia, isso, abraço para os colegas aí. Né? Ele traz aqui uma questão que é importante colocar dentro desse debate sobre a questão dos direitos dos povos indígenas, né? Que a Lei Afonso Arinos, de 51, criminaliza a discriminação, já de 73 considera o índio incapaz. Apenas uma colocação, diz o Gustavo, do próprio governo se contradiz nas leis. O que eu tenho a dizer enquanto historiador, Gustavo, é que o momento sócio-histórico de 51 não era o mesmo, né, de 73. Então você tem aí, né, um contexto, né, de um governo militar que tinha um propósito diferente de um governo, né, que tinha democracia como base, né? Então o tempo histórico era diferente, logo as legislações são diferentes. É muito importante perceber a legislação, a lei, como diz o Bourdieu, né, a partir das tensões, né, do contexto que ela foi criada, né, e também das, né, relações de poder no qual, né, ela se encontra. Né? Isso mesmo. E é interessante o Gustavo trazer essa informação para a gente, nessa contribuição, porque essa questão de governo também, né, professor, como você acabou de dizer, ela influencia muito na legislação. Então, infelizmente, a gente tem a questão de viés partidário, que não deveria acontecer. Então, os direitos humanos de criança e adolescente, de idoso, da pessoa com deficiência, ela tem que ser apartidária, né? Então, tem que ser um direito garantido, né, independente de qual político, qual partido esteja no poder. Mas isso, infelizmente, isso influencia também nas questões da legislação. E aí, nós, como garantidores do direito da criança e do adolescente, a gente precisa compreender bem isso, né? Tanto é que a grade da escola de conselhos, ela foi um pouco, né, assim, ajustada para que a gente tenha esse primeiro módulo, professor, desse entendimento, né, do contexto, porque às vezes a gente não entende a aplicação da medida. Eu acho que deveria ser assim, mas no governo passado, 3, 4 anos atrás era assim, né, daqui 20 anos poderá ser assim. Então, não, eu tenho que conhecer o contexto histórico primeiro, e aí eu vou ter que começar, como se diz por aí, se virar nos 30 e tentar garantir o direito desse menino e dessa menina dentro daquilo que a legislação põe hoje. Isso é importante a gente ressaltar. Mais algum aí que conseguiu fazer a nossa tarefinha? Tem vários registros aqui no que se refere de socialização de como foi as atividades à tarde, né, nesse período que a gente deu de 20 minutos também, né? Temos aqui registros, né, de que as ações, né, o que ficou muito forte nos grupos foi o respeito à Constituição Cidadã de 1988. Eu acho que isso é uma questão muito importante que a gente precisa aqui reforçar, né, que é a Constituição, inclusive, que reconhece meninos e meninas como sujeitos de direitos, prioridade absoluta. Então isso faz com que, né, os conselheiros e conselheiras, tanto tutelares quanto dos direitos, assim como os profissionais que estão conosco, né, os profissionais do CRAS, do CREAS, né, profissionais da educação, da segurança, né, eles todos aqui, né, reforçam a garantia da Constituição de 88, né? E também dá um abração para o pessoal de Campos, Caxias, do Campos Caxias, lá do Maranhão. O pessoal está mandando muitas imagens. Tá, sim, bem legal. Maranhão bem atuante aqui, né, trazendo aqui imagens, né, das atividades,
né, socializando como é que foi esse dia de hoje, que pra gente é um dia histórico, né? Um dia histórico, com certeza. Como a gente... Um dia histórico para, vamos dizer, para a Escola de Conselhos de Rondônia, né? E também um dia histórico para a Amazônia Legal. Isso. Então, eu acho que a tecnologia, ela nos proporciona isso. Às vezes faz uma raivinha, mas ela nos proporciona esse encontro. Porque, olha, nós estamos tão longe, né? Rondônia, do Maranhão, do Amapá, nós estamos longe, mas ao mesmo tempo nós estamos próximos, né? Discutindo, conversando, e isso é bem legal. E o professor Humberto trouxe uma questão bem interessante quando ele fala de prioridade absoluta. E aí, dentro do nosso material, vocês vão ver que eu falei alguma coisa sobre isso, né? Na página 7, página 8, a gente conversou um pouquinho sobre isso. E aí eu acho interessante a gente trazer isso. O que seria prioridade? Né? Então, segundo o dicionário, é preferência, oportunidade de acordo com que a lei consiste em ultrapassar as demais. E então, prioridade, preferência absoluta, sem restrição. E aí a gente vem discutir os direitos. Que legal! O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é, né, referenciado aí na Constituição Cidadã, ele diz que a criança e o adolescente é prioridade absoluta. E aí nós, como garantidores de direito, estamos garantindo a prioridade absoluta desse menino e dessa menina? Ai, mas é tão difícil, professor, lá no meu município eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho... Nós compreendemos essa dificuldade, né? Acredito que os municípios lá em Pernambuco também procuram o professor com relação a isso. Aqui em Rondônia a gente tem isso. No Acre, né? A nossa amiga Naira, que é presidente da Associação de Conselheiros do Acre, também passa por isso, né? E os outros colegas. Mas nós não podemos, eu sempre digo isso, nós não podemos nos acomodar. Se eu não tenho, então eu vou fazer. Ok, você vai garantir o direito ali, mas você vai requisitar que o executivo municipal, que o Estado venha a garantir esse direito. Então, se a criança tem mas o idoso tem direito, tem preferência. Sim, ele tem preferência. Mas preferência absoluta é a criança e o adolescente. Então, assim, a gente precisa começar a compreender. E uma coisa linda que eu acho e que a gente pode estar trabalhando isso é que o conselheiro tutelar, a partir desse momento, ele pare de atender casos que muitas das vezes não é função do conselho. Não vou entrar no módulo 2, mas a gente já vai dar uma palhinha, né? Que faça as fiscalizações, né? Então, às vezes a gente fica tão sufocado com assuntos que não é nosso, assuntos que a lei, o direito diz que é de fulano, beltrano e ciclano, e aí jogam uma carga muito pesada para o conselho tutelar, e o conselheiro não consegue fazer a fiscalização, né? Fiscalizar um posto de saúde. Mas eu posso, professora? Claro, deve, né? O artigo 95, ele vai dizer isso, a questão da fiscalização das entidades de atendimento, das unidades de atendimento. Então, vamos pensar nisso. A partir no final do nosso curso, a gente quer um conselho tutelar da Amazônia Legal totalmente modificado, né? Então, e os conselhos de direito também fortalecidos e totalmente modificado. Tem mais alguma aí, professor? Sim, o pessoal aqui reforça a questão da Constituição de 88, né? O pessoal de Timon, um abração para o pessoal lá de Timon, que é uma cidade que fica na divisa entre o Piauí e o Maranhão, né? Eu conheço, né? A cidade, né? O pessoal também de Conceição do Araguaia, né? Do Instituto Federal do Pará, né? Também trazendo aqui questões, reforçando a questão da Constituição de 88, né? E tem algumas questões aqui que são pertinentes ao módulo 2, questões, por exemplo, em relação à consulta unificada, né? O processo de escolha unificada, né? E os desafios que ela nos traz. A gente já registra aqui que o módulo 2 vai ser um momento ideal para a gente estar discutindo essas questões, tá joia? Um abração pro pessoal do Acre, que acabou também de trazer questões
referentes a essa questão do processo de escolha unificada. É isso. Muito bem. E vamos, assim, eu estou esperando também, professor, além dos colegas que já encaminharam, você que não mandou ainda, fala com seu tutor para que eles encaminhem a sua resposta, né? Porque assim, ó, tudo isso que a gente aprendeu até agora, até nesse momento, como que vai fazer a diferença no meu trabalho, ok? O que eu aprendi agora, como que vai fazer a diferença no meu trabalho? Né? Fica essa pergunta e aí a gente espera que você responda para a gente, né? De que forma que eu vou aplicar isso que eu estou aprendendo aqui na nossa escola de conselhos. Acho que a gente consegue, professor, ver a grandeza que é esse projeto. Né? Então, assim, eu acredito que tanto a gente quanto vocês aí, né, estamos aí nos entendendo bem legal. Tem mais algum aí, professor? Sim, o pessoal do Maranhão está aqui nos trazendo questões importantes, né? Por exemplo, a partir da tua fala durante a exposição, né? Se a criança indígena estiver na reserva, vigora a lei nacional ou direito consuetudinário da nação indígena? É o pessoal de Santa Inês, né, no Maranhão. Então, o que a gente precisa compreender? Você vai baixar lá no Google o Estatuto do Indígena, do Índio, e vai pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí você vai fazer a correlação entre eles. O que o Estatuto, se até então não houve modificação de ontem para hoje, o Estatuto do Indígena, ele vai dizer que quando o índio ele está inserido dentro da sociedade, né, ele tem contato com o branco, que fique bem claro, ele tem contato com o branco, ele tem uma vivência, né, com o mundo aqui civilizado, vamos se dizer assim, bastante entre aspas. Então, ele está sujeito às leis. Há uns legisladores que dizem que não, há outros que dizem que sim. Então, são correntes, né, de legisladores que pensam diferente, mas a gente vai ver o que está no pé da letra da lei. Existem as interpretações. Agora, se for uma tribo que não tem vivência, que é uma tribo isolada, né? Então, assim, é importante que vocês analisem de que forma que eu vou interferir naquela comunidade. Sempre lembrando, amigos, que o respeito, né, o professor falou sobre isso, o respeito, o bom senso na hora de eu aplicar aquela medida, na hora de eu fazer o atendimento daquela criança e daquele adolescente, ele precisa estar sempre à frente de qualquer uma outra situação. Acho que o respeito ele é bem importante e o bom senso também. Então, quando eu sei a questão da legislação, né, dos fundamentos, de onde que surgiu isso, eu vou conseguir compreender a cabeça de quem pensou, né, a legislação do índio lá atrás e a cabeça de quem está pensando agora de o índio ser um livre, né, vamos dizer assim. Eu acho que é interessante a gente pensar isso. Próximo, professor. Não, eu queria aqui registrar as questões que o pessoal do Maranhão está trazendo e o pessoal do Tocantins também, tá aqui pedindo um alô, Araguaína, tá certo? Eu percebo, com relação a essa questão das perguntas dos colegas do Maranhão, bastante intenso, né, a atuação deles com relação às questões indígenas, né? Então isso é interessante, né, e a gente precisa aí, uma sugestão nossa de que vocês, se já não fizeram, né, acredito que já, mas se já não fizeram uma reunião com o governo, porque primeiro a gente precisa ver a questão política, né, da criança e do adolescente. Então eu tenho que saber se é possível eu ter um CRAS ou um CREAS indígena na minha região, né, que o SUAS permite isso. É possível eu ter um CREAS regional que atenda a criança e adolescente indígena,
palestras, eu acho bem interessante que a gente trabalhe com essa questão de palestras, e aí trazendo o que vem aqui do Estatuto do Índio e o que vem aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, sempre na perspectiva do respeito, mesmo que o outro não entenda que é ilegal, vamos se dizer, numa cultura aí, né, ter uma questão do infanticídio. Mas, enfim, acho que a gente precisa ter esse feeling, né, no final, né, professor, da gente entender isso e chamar a rede para conversar. Eu não acredito num trabalho isolado. Precisa ter a rede, o sistema de garantia de direito precisa estar de fato funcionando, mesmo que seja só o CMDCA e só o Conselho Tutelar e só o secretário de assistência. Já começa a sentar e dar uma conversada, né? Chamar a educação, chamar a saúde, eu acho que isso é bem legal e é bem interessante. Com relação ainda das leis, é importante que o conselheiro tutelar e o conselheiro de direito, mas especificamente o conselheiro tutelar, ele compreenda que, além do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele precisa saber de cor e saber como aplicar, porque se eu souber só o que está escrito, mas eu não saber como aplicar, também não vai adiantar muito. Então, mas ele precisa também, professor, dar uma voltinha ali pela LDB, é importante, dar uma volta pelo Código Penal, dar uma volta pelo direito administrativo. Por quê? Porque eu vou compreender de uma visão geral, né? Como se eu tivesse o mapa mundi aqui aberto na minha frente, e aí eu vou entender como que funciona cada uma daqueles países, cada uma daquele idioma. Então, eu preciso compreender, porque quando eu for aplicar uma medida de proteção para aquela menina e para aquele menino, eu vou entender que na área da educação, a LDB diz isso, na área da saúde, o SUS diz aquilo. Né? Então, é uma dica que a gente deixa para vocês, para que vocês possam, quem já faz, né, parabéns e continue estudando mais ainda nesse sentido, e aquele que não tem a prática, que comece, né, já a buscar e a entender. Só uma historinha assim, professor, que eu nem me apresentei, né, mas quando eu fui conselheira tutelar em Porto Velho, fui conselheira tutelar 2 mandatos, e aí quando eu cheguei no conselho, uma das colegas que estava no conselho trabalhando já há muito tempo, ela disse: Rose, você que quer ser uma boa conselheira, tá aqui, ó, me deu um calhamaço de livros, de leis para estudar. Então, eu aconselho que façam isso. Isso produziu um efeito muito bom na minha vida, e a gente tentou ser o máximo, né, assim, que era possível na época, da gente atuar corretamente. Então, é uma sugestão para vocês. Professor, mais algum colega aí? O nosso grupo continua aqui bastante animado, né? Registrar a presença aqui do grupo de Macapá, né? Legal. Falando aqui da importância do trabalho em rede, né? Do respeito aos diferentes estatutos, do idoso, da criança. O pessoal de Pinheiro, né, do Maranhão, pede né, também um alô, e aqui a gente retorna com muito carinho. São José dos Patos, também no Maranhão, Barra do Corda, e tem um outro aqui que nos pede, cadê o Bacabal, no Maranhão, né? Agora tem uma questão interessante do grupo de Barra do Corda, que não sei se vai ter tempo, mas ele traz aqui do grupo, um grupo de mulheres, elas dizem assim, ó: a Lei Maria da Penha foi uma questão que você nos trouxe, pela manutenção do agressor em regime fechado para responder pelo seu ato, onde isso não acontecia antes da lei, ele ficava impune, ou seja, é um apoio, né, público que o grupo, né, de Barra do Corda, né, traz para a Lei Maria da Penha. Muito legal, isso é importante, é uma conquista muito grande para as mulheres, e até na forma de
de saber se essa mulher está no relacionamento abusivo ou não. Então, isso é bem interessante. E ela falou uma questão, e aí eu me lembrei de uma situação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e que, quanto conselheiro tutelar, a gente tem muita prática com relação de fazer o contrário, né? Que o Estatuto diz que quem tem que se afastar do lar é o agressor, né? E aí, geralmente, a gente, na grande maioria das vezes, a gente retira a criança e o adolescente do lar e deixa o agressor lá no lar. Então, é uma coisa que a gente precisa também tá pensando isso e discutindo isso nos módulos seguintes. Como eu falei, a gente vai aqui só colocando uma interrogação na cabecinha das pessoas e aí trazendo um gostinho melhor para os próximos módulos. Mais algum, professor? Não, aqui já está tranquilo? Né? Então ótimo. Eu quero, assim, a gente tem alguns minutinhos para encerrar. Estamos concluindo. Né? Estamos concluindo já. E aí a gente vai passar a ter um intervalozinho, né? Acredito. 15 minutos, né? 15 minutos de intervalo. E aí entra o professor Humberto, aprofundando mais especificamente a questão do direito da criança e do adolescente. Eu acho que a gente consegue fazer o primeiro dia, né, desse curso, a gente já está avançando bastante. Então, eu acredito que a gente conseguiu aqui desmistificar um pouco aquilo que a gente pensava do que eram os direitos de crianças e adolescentes ou do direito humano, né? Então, a gente vai sair daqui com um pensamento, né, um pouco mais aberto com relação a isso, né? Tirar um pouco do popular, do comum, daquilo que a sociedade pensa, a sociedade imagina, o que vem a ser o Estatuto. E aí a gente vê bastante isso nesse processo agora, né? De algumas pessoas achando que o conselheiro tutelar ele tem que colocar o menino debaixo do braço e fazer as coisas, e não é bem assim. Então, a partir do momento que eu começo a conhecer a história, eu vou compreendendo de que forma que eu vou conseguir garantir o direito desse menino e dessa menina. Professor, vamos falar as nossas considerações aí, né? O que tem aí de legal? O que o senhor achou nesses minutinhos aqui que a gente estava junto, da integração dos nossos colegas? Quero agradecer a cada uma e a cada um conselheiro, né, que está conosco desde o primeiro momento da manhã. Né? Esse esforço todo vale muito a pena, tendo em vista que a formação é um direito humano, né? E essa atividade que nós estamos aqui promovendo tem a ver com o crescimento, não só profissional de vocês, mas também da gente. Afinal, a gente aprende bastante com essa troca de experiências, de saberes, né? E dizer também que com essa troca de saber, de experiência, que a gente fortalece o sistema de garantia de direitos, a atuação dos conselhos tutelares, dos direitos da criança e do adolescente e a rede de proteção, não é isso, Rose? É isso mesmo, professor. E a partir do momento que a gente começa a entender esses momentos históricos, né, de vários governos e tudo, a gente começa a entender e visualizar uma situação de que a criança e o adolescente não é mais uma coisa, né? Então, a gente igual a gente trouxe algumas aqui no nosso material, que a gente começa a olhar o menino e a menina, a família deles, de uma forma diferente. Né? Então, eu tiro aquela questão de legislações passadas como coisa, e é importante a gente relembrar, falar um pouquinho com relação ao grupo de meninos e meninas de rua, né? Que contribuíram muito, muito mesmo para a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 90. Então, eles fizeram encontros estaduais, né, movimentando aí os meninos e as meninas. Então, isso é importante. O movimento popular, ele é parte integrante principal quando tem a questão das mudanças da legislação.
Então, eu acredito que aí eu chamo a questão para os conselhos de direito, que é paritário, que tem o governamental e o não governamental. Então, a gente traz isso dos movimentos, né? Então, hoje a gente vê bastante isso, mas eu tô fazendo parte desse movimento para quê? Qual é a intenção da minha participação naquele momento, naquele movimento? Então, acho que o nosso partido, vamos dizer assim, seja a criança e o adolescente. E o movimento de meninos e meninas de rua, professor, me traz assim essa clareza da necessidade, porque eram de fato, não eram adultos que estavam lá, eram as crianças e os adolescentes que estavam lá reivindicando pelos seus direitos. A gente precisa compreender isso. Também compreender a importância do protagonismo desse menino e dessa menina no todo esse contexto histórico que nós temos da legislação. Então a gente precisa compreender isso e trazê-los como foco, né, das nossas discussões. Então, não é por eles, né? Eu não vou falar por eles, é eles falando da necessidade deles. Então acho que é importante a gente pensar isso. Ah, menino não tem querer. Tá, ele não tem querer, mas ele tem o direito de falar. Não é isso, professor? Ele tem o direito de expor, né, a opinião dele. Agora, se vai ser aceita ou não, se está dentro, é uma opinião que está fora do contexto, ele tem que ser orientado e tudo isso. Então, eu acho isso bem interessante. Professor, a gente vai ficando por aqui, está encerrando aí a nossa aula. Vamos ter os minutinhos de intervalo. Muito obrigada, professor. Satisfação grande, obrigado pelo carinho. Para vocês que ouviram a gente até agora, não vão embora, vocês só vão rapidinho ali, ó, e volta. Beijo no coração. E aí a gente está de volta com a aula do professor logo mais. E amanhã estaremos de volta aqui, tá bom? Um abraço para todos, obrigada mesmo pela interação. Um abraço.